Então vamos agora para a última das três grandezas importantes da cinemática vetorial. Vamos falar da aceleração vetorial média e também da aceleração vetorial instantânea. Vamos para a lousa? Então, o vetor aceleração média e o vetor aceleração instantânea. Voltando naquele início de aula, como sempre, né, gente? Eu tenho aqui um fenômeno, né, que é o objeto que está se deslocando numa trajetória curva. Esse daqui é o instante de tempo t0, né, e esse daqui é o instante de tempo t. Como é que a gente desenha a velocidade mesmo nesses dois momentos? Agora eu quero ver, velocidade instantânea vetorial. Como é que a gente desenha? Se você não sabe, dá uma olhadinha na aula anterior. O vetor velocidade instantânea, ele é um vetor, né, tangente à trajetória, quer dizer, corta a trajetória em um só ponto, desse jeito assim. Então eu poderia chamar isso daqui de V0, certo? Velocidade no instante t0. E agora aqui, ó, velocidade no instante t. Velocidade, portanto, final. Tudo bem? Então, velocidade é um vetor que é tangente à trajetória. O que seria a aceleração vetorial média? Né? A aceleração vetorial média nós definimos da seguinte maneira. Aceleração média vetor é a variação da velocidade no tempo. Tudo bem? Acho que você já viu eu escrevendo essa equação aqui de um jeito diferente. Né? 1 sobre ΔT que multiplica ao ΔV. Lembra disso? Lembra como nós fizemos? Então, não vou perder tanto tempo agora. Né? A gente já sabe que esse número que está aqui, ó, 1 sobre ΔT, ele é maior que zero. Se ele é maior que zero, a aceleração média vetorial e a variação da velocidade elas têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, o meu problema está reduzido a entender, né, o que é isso daqui. Se eu souber calcular isso daí direitinho, resolvi o meu problema. Vamos ver em detalhes? Olha, a variação da velocidade, quem é? É a velocidade final menos a velocidade inicial. Como é que a gente faz, né? Velocidade final menos velocidade inicial? De verdade, a gente não faz assim, né? De verdade, a gente pensa nessa conta assim, ó, a variação da velocidade, ela é a velocidade final, né? Mais a velocidade inicial com sinal de menos, né? Lembra disso? Tudo mais que menos dá menos? A linha de cima é igual à linha de baixo. E por que fazer assim? Porque a gente sabe fazer a conta, né, de soma de vetores direitinho. Né? Como é que a gente faz essa soma de vetores aí? Como é que a gente faz? Vou pegar o exemplo que a gente tem aqui. Ó. Então, eu vou pegar e vou fazer uma cópia da velocidade final, né, procurando manter a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo comprimento, certo? Ó, esse tem que ser igual a esse, tudo bem? Estou caprichando aqui. Essa é a velocidade final. E agora quem é que eu pego? Eu pego menos a velocidade inicial. Assim, ó. Quem é menos a velocidade inicial? É um vetor que começa aqui, né? E termina aqui, ó. Tudo bem? Isso daqui é menos. Vamos fazer um pouquinho para cá, assim, ó. Apagar aqui, ó. Vou fazer um pouquinho para cá, aqui, ó. Assim, ó. Menos a velocidade inicial. Não sei se é ângulo de 90 graus, acho que não, né? Mas nem dá para afirmar isso aqui. Mas isso não vai influenciar o resultado.
O que nós vamos fazer agora? Agora eu vou usar uma técnica que você está acostumado, né? Eu vou fazer assim, ó, eu vou imaginar, né, uma paralela ao V na extremidade do V0 e eu vou imaginar uma paralela ao V0 na extremidade do V. Vai ter um cruzamento das paralelas, né? E aí eu vou encontrar esse vetor aqui, ó, que começa aqui e ele termina aqui, ó. Estou usando regra do paralelogramo, né, gente? Quem é esse daqui mesmo? Então, esse vetor aqui é aquele que eu estava buscando aqui, ó. Esse vetor aqui é justamente o nosso ΔV. Tudo bem? Entendeu? Então, olha, isso é o que está representado aqui. Eu transformei a subtração em uma soma, porque a gente sabe fazer soma com paralelogramo, né? A gente também sabe fazer com linhas poligonais. Foi aquilo que eu fiz na aula passada. Tá joia? Encontrada essa conta, né? Aí vai depender muito da situação do problema, né? Vai depender da parte geométrica do problema. Se você encontrou essa conta, automaticamente é só pegar e multiplicar por 1 sobre ΔT, se você preferir dividir, né, o módulo do vetor pelo ΔT, e você vai ter encontrado a aceleração média. Confesso a vocês que a aceleração média do jeito que está aí, ela quase não é cobrada, tá? Mas é assim que a gente define a aceleração média. Quer ver um exemplo melhor disso? Um exemplo melhor disso é esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um movimento circular, né? E eu tenho um objeto, por exemplo, que passou nesta posição aqui, ó, num determinado instante de tempo, que eu vou chamar de T0. E aí o objeto veio para cá, ó. Ele percorreu 1/4 da circunferência. Normalmente os problemas falam assim, né? Vamos ver se você entendeu aquele conceito da aceleração vetorial média ou do vetor aceleração média. Como é que a gente vai fazer a conta mesmo, gente? Olha, primeira coisa é desenhar a velocidade inicial. A velocidade inicial é um vetor, né, que é tangente à trajetória. Aqui está a velocidade inicial. E depois eu vou desenhar a velocidade final. A velocidade final é um vetor que é tangente à trajetória. Olha lá aqui, ó, velocidade final. Certinho? E aí o que nós vamos fazer? Bom, rapidamente agora, né, eu vou copiar o vetor velocidade final aqui, ó. Copiar aqui. Na hora de fazer a cópia, procura copiar fiel, né? Não vai você mexer na direção e no sentido do vetor, ó. Esse daqui é o vetor velocidade final. O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar o vetor V0, né, juntando aqui, ó, origem com origem, mas eu vou inverter o sentido do vetor V0. Assim, ó. Aqui está o menos V0. Certo? E agora o que eu faço? Agora eu imagino as paralelas. Então eu pego uma paralela ao V final aqui, ó, né? Vou fazer assim, ó, tá vendo? Fazer na mão mesmo aqui, ó. Paralela ao vetor V na extremidade do V0. Paralela ao V0 na extremidade do V. Assim, ó. Cruzou as paralelas? Cruzou. Então aqui eu tenho o vetor variação de velocidade, que vai apontar bem aqui, ó, o ΔV. Bom, nesse caso, vamos dizer que seja mesmo, né, 1/4 de circunferência aqui, ó, certo? Vamos dizer que o problema tenha mencionado isso, certo? 1/4 de circunferência. Aqui é 90 graus. Aqui também seria 90 graus, né? Então, como é que a gente finalizaria esse problema? Se você está percebendo o triângulo retângulo que está aqui, finalizar é muito fácil, certo? Tudo bem? Tranquilo? É um teorema de Pitágoras, né, gente? Tudo bem?
Nós vamos ter tempo, nós vamos resolver lá nos exercícios alguns exemplos numéricos que ilustram bem essa situação. Mas antes dessa aula acabar, vamos falar do principal vetor dessa aula, né? Vamos falar da aceleração instantânea. Para isso, eu vou pegar esse fenômeno aqui, ó, né? O que seria aceleração instantânea? Vamos definir primeiro. Olha, a aceleração vetorial instantânea, ou simplesmente vetor aceleração instantânea, ele é definido da seguinte maneira: é o limite daquela conta que a gente está fazendo aqui, ó, do ΔV pelo ΔT, quando o ΔT tende, ou seja, vai para zero. Eu já comentei isso antes, estou comentando agora novamente. Né? No passado a gente ensinava derivada, limite para os alunos do ensino médio, agora a gente não ensina mais. Mas a noção dessa conta você tem que ter, tá? Você não vai saber fazer a conta propriamente, mas a noção do que ela representa você tem que ter, né? Essa ideia, esse conceito. Fazer o ΔT, fazer o ΔT tender a zero, do jeito que está escrito ali, significa fazer o t menos o t0 tender a zero. Significa que o t vai ser próximo, né, do t0. Né? Se o t vai ser próximo do t0, eu estou pegando ali a conta quase que em dois momentos, assim, muito, muito perto um do outro. Então eu estou pegando no instante. Agora, sabe o que dá essa conta? Então eu vou te contar. Vamos dizer que eu tenha feito essa conta para o objeto que está passando aqui. Ó. Essa conta vai resultar em um vetor que tem as seguintes características sempre para qualquer movimento. Ele é um vetor assim, ó. Ele não vai estar nem contido na direção tangente à trajetória e ele nem vai estar contido na direção perpendicular à trajetória. Ele vai ser um vetor assim, ó, desse jeito aqui, ó, assim, ó, tá vendo? Nem na direção tangente, nem na direção perpendicular. Ele vai ser um vetor desse jeito aqui, ó, no caso mais geral, tá? No caso do problema mais difícil, ele vai ser um vetor assim. Essa daqui é a aceleração instantânea mostrada nessa conta aqui. Sabe qual é a característica dessa aceleração? Ela tem uma parte dela que está tangente à trajetória, chamada de aceleração tangencial. E ela tem uma parte dela que é perpendicular à trajetória. Perpendicular à trajetória, a gente chama isso daqui de aceleração normal, mas eu gosto de um outro nome dessa aceleração. Se você observar aqui, ó, isso daqui é uma curva e aqui, ó, em algum momento, em algum lugar por aqui, a gente tem o centro da curva. Essa aceleração aqui, que é parte da aceleração resultante, é chamada de aceleração centrípeta. E ela é muito importante para o estudo de movimentos, tá? Muito importante mesmo. Então, olha só, recapitulando, né? Quando você faz a conta da aceleração instantânea, você vai chegar a esse vetor. Esse vetor, nas características mais gerais dele, tem uma parte dele que é tangente à trajetória, chamada de aceleração tangencial, e uma parte dele é perpendicular à trajetória, perpendicular à reta tangente. É um vetor que aponta para o centro. O que cada uma dessas acelerações faz? Isso é importante, né? Isso é fundamental. Essa aceleração, que a gente chamou de aceleração tangencial, né? Ela causa variação. Vamos caprichar aqui, ó.
ela causa variação? Variação no módulo da velocidade. Então essa aceleração, ela é responsável por fazer a velocidade crescer e diminuir. Sabe quando você está no carro e o velocímetro vai de 20 para 40 km por hora, para 80, para 100? Quem está causando isso é uma aceleração tangencial. Ela muda o módulo. A mesma coisa quando a velocidade está sendo reduzida, né? De 80 vai para 20, por exemplo. Quem está causando isso é uma aceleração tangencial. A outra aceleração, ou melhor dizendo, a outra parte da aceleração, outra parte é chamada de aceleração centrípeta. Ela causa outra coisa. Ela causa a variação na direção e no sentido da velocidade. Então, gente, ela é responsável. Ups. Apagou aqui. Variação na direção e no sentido da velocidade. Então, gente, ela é responsável pela trajetória curva. Se não fosse ela, a trajetória não seria curva. Então, todo movimento que é curvilíneo, tenha certeza, tem uma parte da aceleração resultante como aceleração centrípeta. Tudo bem? Agora, como é que a gente calcula? Né? Como é que a gente calcula? A aceleração tangencial já é velha conhecida nossa, né? A aceleração tangencial, ela tem módulo igual ao da aceleração escalar. Então, a aceleração tangencial, o módulo dela é igual ao A, o velho A lá da cinemática escalar, aquele do V igual a V0 mais AT, do V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A delta S, certo? É igual ao módulo da aceleração escalar. Já a aceleração centrípeta tem um jeito de calcular. Você pega a velocidade, eleva ao quadrado e divide pelo raio. Lembrando que, né, obviamente, né, se você somar, né, a aceleração tangencial com a aceleração centrípeta, mas observe, né, é uma soma vetorial, tá? A parte geométrica é importante. Ali, ó, está representada num paralelogramo ali. Se você somar as duas, obviamente você tem a aceleração total. Então, isso é o que fica desse conceito. A aceleração instantânea, ela é, né, formada de duas partes, de duas componentes. Uma tangencial, que causa mudança no valor da velocidade, e uma centrípeta, que causa alteração na direção e no sentido da velocidade. Agora, isso é tão importante, isso daí é tão importante, que a nossa história do estudo de cinemática, ela seguiu um caminho que depende do valor dessa aceleração. Muita gente pode não ter percebido, mas eu vou organizar isso aqui da seguinte forma, nessa tabela que está aqui. Ó. Deixa eu arrastar essa tabela para cá, ó, e você já vai entender o que eu estou dizendo. Né? O valor dessa aceleração instantânea definiu o nosso estudo. Aqui, ó, eu vou colocar o seguinte, né? Eu vou colocar o tipo do movimento. Aqui eu vou colocar o valor da aceleração tangencial. Aqui eu vou colocar o valor da aceleração centrípeta. E aqui o da aceleração total. Certo? Da aceleração resultante. Então, o tipo do movimento. Qual é o movimento mais simples que a gente estudou no nosso curso de cinemática até agora? É o movimento que a gente chama de movimento retilíneo uniforme.
foi o primeiro. Tem gente que tem saudade desse movimento, tenho certeza, né? Um móvel anda 80 km por hora, em 2 horas quanto é que ele anda? Putz, pergunta mais, né, manjada. Por que a gente começou com esse movimento, o movimento retilíneo uniforme? Porque ele era simples, a gente estava começando. O que tem de simples? A aceleração tangencial é zero, a aceleração centrípeta é zero, portanto a aceleração total é zero. E a gente dizia simplesmente, o objeto não tem aceleração. Não tem aceleração de nenhum tipo. Aí a gente evoluiu, né? A gente foi lá para o movimento, né, retilíneo uniformemente variado. A dificuldade aumentou. Por quê? Porque a aceleração tangencial ela é diferente de zero. Então o objeto mudava o valor da velocidade. Na hora a velocidade aumentava, hora a velocidade diminuía. Né? Então, a aceleração tangencial é diferente de zero. Mas o objeto não fazia curva. Por quê? Porque ele era retilíneo. Se ele é retilíneo, a aceleração centrípeta é zero. E qual era a aceleração total? Era só a aceleração tangencial. Lá no começo, inclusive, a gente nem esquentava a cabeça, né, com esses nomes e sobrenomes aí. A gente simplesmente falava aceleração. Né? Depois a gente avançou e a gente ficou um tempo, né, estudando o movimento circular, só que a gente começou com uniforme. Uniforme, né, gente? A velocidade é constante, ela não muda de valor. Né? Então é porque a aceleração tangencial é zero. Mas como o movimento é circular, tem curva. Se tem curva, né, uma circunferência, a aceleração centrípeta ela é diferente de zero. Então veja, a gente aumentou um pouco a dificuldade, mas tirou do outro lado a dificuldade. E a aceleração total ficava sendo somente a aceleração centrípeta nesse movimento. Agora, o movimento em tese mais difícil de todos seria então o movimento, né, sobre esse ponto de vista da aceleração, o movimento circular, né, de todos que a gente estudou, tá? Uniformemente variado. Por que o MCUV é mais difícil? Porque ele tem as duas acelerações. Uma aceleração tangencial diferente de zero, afinal de contas, a velocidade aumenta e diminui, certo? E a trajetória também é curva, portanto, uma aceleração centrípeta também diferente de zero. E a aceleração total, ela fica sendo, né, a aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. Só que esse mais, gente, ó, é sempre vetorial aqui. Gente, essa última situação é justamente essa que está aqui nesse desenho. Ó. Um objeto que possui as duas acelerações ali. Tudo bem? Você entendeu então por que a gente foi avançando no nosso conteúdo até chegar nesse assunto que dos vistos por nós é o mais difícil. Eu espero que você tenha entendido esse trio, né? Agora a gente está chegando ao fim, vamos fazer exercício daqui a pouco. Esse trio, vetor deslocamento, vetor velocidade e vetor aceleração. Perfeito? Então, daqui a pouco estamos fazendo exercício.